Hoje é domingo, dia 23 de junho. Hoje aqui em Porto Alegre está com uma temperatura assim primaveril, sol claro, céu azul, temperatura amena. Eu não costumo falar aqui, né, aos domingos, mas eu não resisti nesse domingo. Porque, claro, é o dia que eu tenho mais tempo para ler com mais calma os jornais, revistas, olhar a internet, a televisão, rádio, conferir, pensar. E eu não resisti porque hoje está no meu dia, assim, especial, porque eu quero fazer um comentário especialmente sobre o que está acontecendo na mídia brasileira nesse momento. Tudo em relação a essa operação Vaza Jato, que é patrocinada por uma organização criminosa que se associou ao site The Intercept para destruir a reputação do juiz Lava Jato, desestabilizar a própria Lava Jato e, com isso, atingir o governo do Bolsonaro e reintroduzir corrupto lulopetismo na cena política nacional. Vocês não têm dúvida que isso aí são os objetivos políticos disso tudo que está acontecendo nesse momento. Mas, enfim, eu há pouco estava tentando fazer uma comparação entre o que está ocorrendo nesse momento no Brasil com o que ocorreu aqui, e eu descrevo nesse livro aqui, Cabo de Guerra. São 500 páginas, segunda edição, está em segunda edição. Se alguém quiser algum exemplar, ainda eu tenho alguns aqui, R$80 cada exemplar, posso mandar para qualquer lugar do Brasil, 500 páginas. Eu levei uns 3 anos, ouvi mais de 100 pessoas, li para mais de 50 mil documentos, sobretudo processos judiciais, para produzir isso aqui. Essa governadora aqui da época, Ieda Cruz, ela passou 4 anos sob o cutelo do então ministro da Justiça, Tarso Genro, que, na sua condição de chefe da Polícia Federal, ele não tinha esses políticos que está tendo humor agora, não. Ele tocou uma operação por ano contra a Ieda Cruz, o governo dela aqui, quase que... E desestabilizou o governo dela. Teve dúvida, não. Ela foi para a reeleição contra o próprio Tarso Genro ganhou, quase que ganhou no primeiro turno. Enfim, ó, cabo de guerra. O que está acontecendo agora aqui no Brasil, de novo, é um cabo de guerra. No fundo, é um assassinato de reputações do jeito que descreve o ex-delegado da Polícia Civil de São Paulo, ex-deputado federal, Tuma Júnior. Ele produziu 2 livros, Assassinato de Reputações. Ele foi auxiliar do Tarso Genro. E é ele que diz, com todas as letras dos 2 livros dele, que durante todo o tempo que ele esteve com o Tarso Genro, lá no Ministério da Justiça, o que se fez ali foi tentar assassinar reputações dos adversários. É isso que é. Eu participei ativamente desse debate aqui no Rio Grande do Sul, tanto que produzi esse livro aqui, Cabo de Guerra, e foi um embate duro que eu estabeleci, inclusive aqui através do meu blog. Foi momentos memoráveis, eu acho, na história do meu jornalismo aqui no Rio Grande do Sul. Teve momentos assim que eu tive meu escritório violado, o advogado com quem eu mais conversava, que era o Dr. Fábio Medina Osório, que nem mora mais no Rio Grande do Sul, hein? Foi ministro-chefe da AGU. O Fábio Medina Osório era advogado da governadora e também teve, inclusive, a casa dos pais dele invadida. E isso tudo é uma pressão muito grande. Fora os telefonemas, eu não vou entrar em detalhes, né? Num determinado momento desse embate contra aquelas forças que eu chamo de eixo do mal, o ex-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Francisco Ferraz, que é cientista político, tem um blog também, Política para Políticos, ele me ligou num determinado momento daquele e disse para mim assim: puxa, Políbio, você está conseguindo enfrentar esses caras do eixo do mal aí? Não é brincadeira, todo mundo aí você está conseguindo enfrentar, hein? E eu digo, pois é, estou na luta. E ele disse, não, você está usando uma arma muito revolucionária. E eu até perguntei para ele assim, porque eu digo, bom, a internet, claro, porque eu só faço jornalismo na internet. E, para surpresa minha, ele disse, não, não é internet, não. Eu digo, mas então o que é, doutor Ferraz? Ele disse, a verdade. A verdade. Essa é a arma mais revolucionária que existe.
E no exame diário do que está ocorrendo aí, dessas interceptações criminosas que foram feitas sobre diálogos de autoridades da República por parte da organização criminosa que se colocou em aliança com The Intercept, no frigir dos ovos, o que se vai obter como resultado de tudo isso aí é a comprovação da verdade. O que se percebe até agora é que tudo que está sendo colocado aí não passa realmente de um movimento orquestrado pela esquerda brasileira da pior espécie, numa tentativa de obter um terceiro turno. Agora, se vocês pensarem que não é só a esquerda que está nesse movimento aí, pensam corretamente, porque não é. Eu hoje mesmo estava lendo um artigo da Eliane Cantanhede, no Estadão. Eu sei que vocês não gostam muito dela, eu também não gosto. Mas, enfim, ela é do Globo, né? E ela agora, o Globo tá defendendo o Sérgio Moro. E no último, às vezes a gente lê um artigo assim, e quer ler só as primeiras linhas, né? Eu recomendo que leia tudo com atenção, porque muitas vezes o que mais importa está no fim, né? Está no fim do texto. E é o que me interessou ali no artigo, no fim do texto, quando ela diz exatamente isso. Olha, se vocês pensam que é só quem foi prejudicado até agora pela Lava Jato, que está contra a Lava Jato, que está patrocinando todo esse movimento aí do Glenn Greenwald, do The Intercept, não estranhe, hein? Não é não. Não é só não, hein? Tem gente que pode vir a ser atingida. Poderosas. Quem? Eu vou dar nome aos bois para vocês aqui. Por exemplo, os bancos. Os bancos foram poupados até agora pela Lava Jato. Eu não consegui entender até por quê. Mas a grande mídia também foi poupada. Ou a grande mídia nunca levou dinheiro do lulopetismo. Ora, senhores, nós estamos carecas de saber que sim, né? E eles não foram atingidos, hein, pela Lava Jato. Celoão, como perguntaria o Jânio Quadros. Bom, senhores, enfim, e essa questão da imprensa, então? Então, hoje, nesse domingo, o jornal Folha de São Paulo se aliou à Band e se aliou ao The Intercept para divulgar essas informações. Bom, essa primeira leva de diálogos que foram publicados pelo jornal Folha de São Paulo revelam apenas um factoide, porque se vocês procurarem informações ali e ler o que está escrito ali, é uma conversa do Dalton Dallagnol, simplesmente prestigiando o Sérgio Moro, tentando blindá-lo diante dos possíveis ataques que ele poderia sofrer, como sofreu, por parte do Supremo Tribunal Federal. É isso aí que está. Agora, o mais grave no que a Folha de São Paulo escreveu hoje, nessa sua primeira intervenção como aliada da organização criminosa do Eixo do Mal, a Folha diz, olha, nós temos indícios aí de que é verdade isso aí. Quais são os indícios dos quais fala a Folha de São Paulo? Os indícios são de que ela consultou repórteres da própria Folha de São Paulo, que na época mais acesa da Lava Jato conversaram com os procuradores da Lava Jato, e que, segundo a Folha de São Paulo, aquelas conversas correspondem ao que ela publicou aí, e que lhe foi passada pelo The Intercept. Ou seja, a Folha de São Paulo acaba de cometer outro crime, porque está violando, inclusive, o dispositivo constitucional, que é o de revelar as fontes que não queriam ser reveladas. A própria Folha está fazendo isso aí. O jornal fazendo isso aí. O jornal está se criminalizando por conta própria. Está dando informação para os seus futuros informantes de que não vai resguardar a fonte, não, hein? Isso aí é fatal para qualquer jornalista e para qualquer meio de comunicação. Eu tenho 50 anos de jornalismo, nunca abri a fonte, já fui chamado da Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público, e sempre que me perguntava, eu digo, vai ler a Constituição, não sabe o que está escrito na Constituição? Não, vai lá no artigo 5º e vê o que está escrito. Eu não vou abrir fonte, não, de jeito nenhum, pode botar na cadeia, não vou abrir fonte, e não abro fonte, de jeito nenhum. Né? Bom, senhores, esse então é o caso hoje, assim, para mim, mais gritante desse papel sujo que está fazendo essa parte da imprensa marrom brasileira aí, nessa aliança suja do The Intercept, da Band, a Band, hein? E a Folha de São Paulo. Né? Estão fazendo aí, estão realmente fazendo um papelão. Aliás, muito a propósito disso, pergunta o blog antagonista ao próprio Supremo Tribunal Federal o seguinte,
Quando nós aqui, do antagonista, abrimos informações sigilosas a respeito do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, o que aconteceu? O presidente do Supremo Tribunal Federal logo instalou lá uma comissão fria dentro do próprio Supremo Tribunal Federal e entregou ao ministro Alexandre de Moraes a condução de apurações de fake news. Né? Como consequência, o blog antagonista foi censurado imediatamente e os seus diretores foram chamados, inclusive, imediatamente para depoimento na Polícia Federal. Agora, nesse caso do The Intercept, não está havendo censura nenhuma em relação a tudo que está sendo divulgado agora, que é coisa muito maior e muito mais grave. E o próprio americano, esse aí, o Glenn Greenwald, continua fazendo e acontecendo. Né? Aliás, nesse domingo, o maridão dele, o deputado carioca pelo PSOL, Davi Miranda, foi lá na parada do orgulho gay, em São Paulo, dizer claramente o seguinte: nós estamos sendo vitoriosos nessa nossa jornada aqui. Que jornada é essa aí, né? É uma jornada miserável, né? Então, só para concluir, eu queria dizer para vocês mais o seguinte: nós temos uma nova oportunidade, o conjunto do Eixo do Bem, no dia 30, de irmos para a rua para apoiar a Lava Jato. Eu sei que está muita gente cansada, já eu ouço todos os dias: puxa, nós não somos ativista político, agora toda hora a gente tem que ir para a rua para defender o governo, para defender o Moro, para defender a Lava Jato, para ficar nos confrontando com esses profissionais da política, com essa gente que está com muito dinheiro no bolso aí fazendo e acontecendo. Eu ouço essa história toda vez. Mas eu quero lembrar a você que está me vendo aqui o seguinte: na verdade, nós não estamos indo para a rua para defender a Lava Jato, para defender o Moro, para defender o governo, para impedir o retorno do lulopetismo ao protagonismo da política nacional. Nós não estamos indo para a rua por causa disso. Nós estamos indo para a rua por nossa causa, pela defesa do voto que nós fizemos no ano passado. É a defesa de nós como eleitores. É isso aí que eu acho que cada um de nós precisa ter em vista. Eu até não estou muito bem, estou meio doente, saí de 4 cirurgias agora há pouco, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: nem que eu vá de cadeira de rodas, mas no dia 30 eu vou estar aqui em Porto Alegre, no Parcão. Vocês não tenham dúvida disso, eu vou estar lá no Parcão. Eu nunca perdi nenhuma manifestação desde 2015 para cá, e não vai ser agora que eu vou perder, não. Se estiver vivo, eu vou estar lá. Eu espero que vocês estejam também, porque isso tudo se trata de nos defender, de defender o que nós fomos para a rua pedir para que o governo do Bolsonaro fizesse, e ele está fazendo. E só não está fazendo mais porque está sendo impedido pelo conjunto do Congresso Nacional, por problemas que estão sendo criados a todo momento dentro da Corte Suprema do Brasil. E também por problemas que está tendo em boa parte da mídia, e mais do que isso, por essa organização criminosa montada para passar o tempo todo criando problemas e desestabilizando as instituições da República.